Boa tarde, prezados senhores e senhoras do município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. É notório e conhecimento de todos a situação que o mundo se encontra devido à pandemia do novo coronavírus. Diante disso, o município publicou o decreto 346, considerando todas as recomendações dos órgãos maiorais. Para evitarmos aglomerações de pessoas, nossa audiência pública da LDO para 2021 está sendo disponibilizada digitalmente. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. A audiência pública, ela objetiva a apresentação das leis de diretrizes orçamentárias do município, obedecendo à LRF e à Lei Orgânica do município de Figueirão. A audiência pública, ela é uma obrigação estipulada em lei, para dar transparência, controle e fiscalização. Artigo 48, Lei Complementar Federal 101/2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. Assim como a gestão orçamentária participativa entre os munícipes. Artigo 44, Lei Federal 10.257/2001. A audiência pública é uma questão de transparência e responsabilidade fiscal. O prazo para envio da LDO ao Legislativo é até dia 15 de abril e a aprovação da proposta do Legislativo antes do primeiro recesso parlamentar. A LDO tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária para cada exercício. Para melhor entendermos, vamos assistir o exemplo da família do Léo. E para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha inclusive começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. Como vimos no exemplo da família do Léo, para executarmos, precisamos estimar a receita e fixar a despesa. Como devemos estimar a receita da LDO municipal? Consideramos as transferências governamentais, recursos próprios, financiamentos e convênios e parcerias públicas privadas.
A receita estimada para 2021 do orçamento do município de Figueirão estipulou-se em 30 milhões de reais. Como definimos as prioridades da LDO? Folha de pagamento do funcionalismo público, manutenção própria da cidade, como medicamentos, iluminação pública, asfalto, alimentação, educação, a dívida pública, investimentos, aquisição de materiais permanentes, obras, construções, instalações, conserto de pontes. Com isso, nós temos a relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, de 4/5/2000, que prevê que devemos ter o equilíbrio entre a receita e a despesa, critérios e formas de limitação de empenho, formas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. O anexo das metas fiscais anuais em valores correntes constantes relativas à receita e despesas, resultados primários e nominal, e do montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, sendo na prática metas trienais. O anexo de riscos fiscais é feita a avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. O anexo das metas fiscais deverá conter avaliação do cumprimento das metas relativa ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, consistência das metas fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receitas e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, agora você já sabe que para realizar é preciso planejar. Então venha, participe, tire suas dúvidas, questione, mande sugestões para o e-mail gestão@figueirão.ms.gov.br. Agradecemos a participação de todos. Vamos ficar todos bem.